A maior necessidade do ser humano é ter a sua vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14, Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É pelo Espírito Santo que nos sentimos amados por Deus. Portanto, é urgente que entendamos a suprema importância do Espírito Santo na nossa vida hoje, agora, todos os dias. Felizmente, grandes pregadores, inspirados pelo Divino Consolador, têm nos ajudado a compreender melhor este assunto. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Robson Aleixo e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Oro para que estas mensagens despertem em seu coração um desejo sincero de ser usado pelo Espírito Santo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Boa noite. Pensando nas batalhas que são num dia como esse, a gente tem que agradecer a Deus por muitas coisas. Primeiro que nós somos livres. Já parou para pensar nisso? Tudo que você fez hoje, você só fez porque você é livre. Neste momento, algumas pessoas, se estivessem numa reunião como essa, provavelmente estariam com medo de serem metralhadas. A liberdade que nós desfrutamos não é uma liberdade comum a todos os cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos sobre a nossa liberdade. Nem todo mundo compartilha isso. Quando você saiu de casa, não tenha nenhuma dúvida. Todo o exército do mal se mobilizou com muitas coisas para você não estar aqui. Então, se você está aqui, é porque Satanás perdeu mais uma vez. E você chegou. E perdeu para tudo, né? O cansaço não foi suficiente, o aperto do tempo não foi suficiente, os problemas não foram suficientes. Se você está com o carro meio bagunçado, eu ia dar um exemplo, Abidal, mas não quis dar, mas só cito nomes. Mesmo assim, isso não foi suficiente também. Glória a Deus por isso. Nós estamos numa semana de oração a gente ora. Hoje foi legal. Peguei uns nomes aqui e os momentos para parar de orar. Aí eu peguei para parar para orar, peguei uns 5 aqui. E aí a oração fica cheia de assunto, né? E fica muito legal. E a gente fica imaginando o rosto das pessoas. E foi bom, espero que você tenha feito isso também. Uma das cenas que eu nunca vou esquecer na minha vida foi de um dia que eu estava num culto doméstico. Lá em casa a gente fazia ano bíblico e ano inárico. O ano inteiro se lia toda a Bíblia e cantava todos os hinos do inário, até os responsivos. Então, quando chegava lá para dezembro, a gente estava amém e tinha um monte de coisa. Mas cantava tudo. Isso foi muito legal, porque a memória de inário ficou muito boa. E hoje ainda tem algumas dificuldades quando o inário muda, porque a memória ficou desde o Cantai ao Senhor. Se você, jovem, não sabe o que é o Cantai ao Senhor, assista o programa Evidências. Eu estava ajoelhado, porque o culto tinha uma rotina fixa ali. Porque a gente fazia tudo certinho ali. E o último momento é o momento que alguém orava e depois tinha o Pai Nosso, todo mundo orava. E aí, naquele dia, na nossa escala, minha mãe orou. E a minha mãe começou a chorar na primeira frase já da oração. E ela falou assim: Senhor, eu não estou fazendo nada para ti. E estava muito triste por isso. Falou, estou aqui em casa, não consigo sair de casa, a rotina de casa me ocupa todo o espaço, e eu fico aqui cuidando, e eu não estou tendo contato com ninguém. Eu queria muito, muito dar um estudo bíblico, mas eu não estou vendo as pessoas para dar o estudo bíblico. Manda alguém para eu levar para ti. Começamos a fazer o Pai Nosso. Antes do venha o teu reino, bateram no portão. Palma. Minha mãe levantou, foi lá no portão. Nosso vizinho chegou e falou, Dona Sila, a senhora conhece Bíblia? Conheço. A senhora poderia me ensinar? Eu queria estudar a Bíblia com alguém. Ela falou, sim, entra aí. O que me impressionou foi tipo, normal, acabei de orar, o que se espera é uma resposta, né? Não tem nem que ficar surpreso. Vamos aqui, sentou, eu no sofá olhando. Aí ele chegou, estudou a Bíblia, e ele se batizou no final do estudo, junto com a esposa.
que depois trouxe a sobrinha, que depois trouxe a filha, e o namorado da filha, e a família do namorado da filha. E eles são uma igreja hoje lá em Tatuí. Eu fiquei pensando muito sobre isso, e uma coisa me chegou à conclusão. Essa conclusão eu quero compartilhar. Deus é poderoso? Sim ou não? Sim, você crê? Diga amém. Mas quando as nossas orações ainda insistem em que Ele faça coisas por nós, essa amizade ainda precisa crescer. Porque uma amizade é quando alguém chega para você, uma história de amor é quando alguém chega para você e fala, eu te amo, e o que você responde? Que da hora? Não, eu te amo, o que você responde? Eu também. Senão essa história é sádica, ela é um relacionamento tóxico. A gente pede muito coisas para Deus, mas a gente tem que colocar nas orações o que nós gostaríamos de fazer por Ele. E isso é real. Peça, por exemplo, para se apaixonar pela Bíblia. Eu quero hoje falar disso também, com textos. Vamos só para fazer um estudo bíblico aqui? Bora? Sim, vai ser bem estudo bíblico mesmo. E se alguma coisa ficar confusa, você levanta a mão e pergunta, tá bom? Vá para Mateus capítulo 3. E enquanto você farfalha aí sua Bíblia e vai para Mateus, eu preciso te dar um aviso. Se eu fosse apostar, eu apostaria que se você não compreende, não domina esse assunto, e esse assunto não está assentado na sua mente, a probabilidade de você não entender nenhum outro é enorme. Enorme. Ele é central. Central para você que tem 8 anos, central para você que tem 20, central para você que tem 80. Mateus capítulo 3, achou? Sim? Olha o que está escrito lá no finalzinho, versículo 13, o texto que está falando sobre o batismo de Jesus, ele fala assim, por este tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém, que palavra que está escrita na sua Bíblia? Cumprir toda a justiça. Nenhum evangelho cita a palavra cumprir mais que Mateus. Nenhum livro da Bíblia fala cumprir mais que Mateus. Mateus usa a palavra cumprir e distribui ela no livro por mais de 30 vezes, e cumprir lá tem um significado específico. Ele tem a ver com a justiça de Deus que salva o pecador substituindo-o, mas ele também está conectado à validação que Deus faz das suas próprias promessas. É Mateus que diz, não penseis que vim abrogar a lei. Não vim abrogar, vim para cumprir. Ou seja, ela faz sentido em mim. E ele confirma as promessas todas e a orientação dele toda. Quando ele fala, assim vos convém cumprir toda a justiça, ele está normalizando ou normatizando o batismo. Ele está validando o batismo e está dizendo que ele também é o substituto de quem não se batizou. Sem ser por escolha dele. Me fiz compreender? Aquele que se salvou, aquele que aceitou a Cristo e sem poder foi batizado, essa justiça se cumpre no batismo de Cristo, que é o nosso substituto em tudo. Me fiz compreender? Sim ou não? Sim ou não? Então, ele concordou. Depois de ser batizado, aqui está o centro do nosso texto, que a gente vai falar essa noite. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. A gente pegou essa pomba e fez um monte de coisa com essa pomba aí, né? E a pomba está em tudo quanto é lugar. E tem a pombinha. O foco não é a pomba. Não é o Espírito Santo ter incorporado uma pomba. É descer como pomba desce. Senão a gente muda o texto todo. Por quê? Se você passou por Gênesis, aqui Mateus está fazendo assim, ó. Lembra de Gênesis? Porque Gênesis começa assim, ó. No princípio criou Deus os céus, a terra, porém, era sem forma e vazia. E o que diz depois?
pairava sobre as águas. Quando Jesus estava na água, o que aconteceu? A mesma coisa. É um ato de criar e o ato de recriar. O processo de fazer alguma coisa e de criar envolve o pairar do Espírito sobre o que vai ser agora nova criatura, nova criação. E você vai notar que o processo que Deus desenhou em Gênesis para que a terra nascesse é a mesma sobre você. Porque qual é a definição da terra em Gênesis? A terra, porém, era o quê? Sem forma. E que mais? Vazia. Vai prestando atenção. O que Deus criou no primeiro dia? Repete. Que? Se você não falar, você dorme. Deus criou no primeiro dia a luz. A luz não existia antes do primeiro dia da criação? Não, Deus é luz e Deus é eterno. A luz já existia. O universo estava todo no escuro, fizeram tudo tateando na eternidade passada? Claro que não. O foco não é criar a luz. O foco é separar luz e trevas. Porque a terra era sem forma. O processo de separação dá forma. Por exemplo, o que ele criou no segundo dia? O firmamento, não é? O que é firmamento? Firmamento não faz alguma coisa surgir, como de fato não surgiu nada no segundo dia. Ele separou águas de águas e criar o firmamento. Firmamento é um horizonte. O horizonte é uma linha que separa céu da terra. Portanto, conforme Deus vai separando, as coisas que não têm forma vão ficando com forma. A palavra lá, sem forma e vazia, o hebraico novo, tovo, em outros livros, como por exemplo em Samuel, está escrito sem propósito. Em outros momentos, sem forma e vazia, está traduzido como coisas vãs. Quando ele descreve a terra como sem forma e vazia, ele está descrevendo a terra. Deus ainda não tinha comunicado o propósito para ela. Essa é a grande definição. E Deus vai confirmando conforme ele vai separando. Depois que ele, até o começo da semana, do começo da semana para frente, ele separa tudo que tem que separar, aí ele começa a encher. Então aquele céu que agora está separado da terra é enchido, é preenchido por astros, é preenchido por aves. Aquela terra que está separada do mar, ele enche o mar de criaturas aquáticas e enche a terra de relva, enche a terra de animais. Os últimos dias da criação é todo encher e os primeiros dias é todo separar. Porque ele primeiro luta e vence o que é sem forma, e depois o processo de criador, ele luta e vence o que é vazio. Estamos juntos? Aí ele vai fazer o homem. O homem foi feito do quê? Pó da terra, portanto há pó. Mas não há homem, porque pó e o formato do homem está tudo junto. Deus junta um pedaço de barro ali e faz o quê? Separa e dá forma. Mas quando o boneco de barro está pronto, ele ainda é vazio. E Deus fez o quê? Soprou. Conclusões. Ser cheio do Espírito de Deus é uma definição na criação do ser humano. Não é algo que pode se adquirir e que pode-se também viver sem isso. A definição, o processo de criar, encheu o homem do Espírito. Deus tirou algo de dentro dele para que você fosse cheio. Portanto, o Adão foi cheio de algo que vinha de fora dele e que saiu de dentro de Jesus. Portanto, a relação que ele tem com Jesus é por dentro e por fora. Ele é por fora a imagem e por dentro ele é o Espírito. E Espírito não é uma dimensão de Adão, é a constituição de Adão. Agora, olha como isso aplica na Bíblia toda. O que significa a palavra santo? Separado. Vamos lá. Qual foi, se a gente for fazer uma CPI do dilúvio, onde a gente acha aí o problema que você pode olhar e falar assim, aqui que a treta começa. E a Bíblia fala, como é que o dilúvio, onde foi a Gênese, a sementinha do mal no dilúvio? Ajuda eu aí. Ajuda eu, Teru. O texto diz assim, quando os filhos de Deus, não é isso que diz o texto? Viram que as filhas dos homens, sempre começa com alguém olhando uma mulher bonita, é impressionante, tem isso o tempo todo. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas, eles se juntaram. Deus criou separando. E a destruição começa com uma junção. E eles se juntaram. E depois que eles se juntaram, o mal domina. E aí, qual foi o dilúvio? Lembra aquela água que ele mandou tudo para cima na criação?
agora ele manda tudo para baixo. Deus cria separando, Deus destrói juntando. Todo o processo de destruição a que o povo de Deus se submeteu no decorrer da história, começou com juntar. Todo. E toda vez que Deus faz fazer uma ação, ele faz uma ação separando. Por exemplo, como que nasce, se a gente for pegar a sementinha do bem na história do povo de Israel, onde que o povo de Israel nasce? Ou qual frase define o nascimento do povo de Deus? Abraão sai. E aí nasce uma família. Aí essa família agora vira um povo dentro do Egito. Como é que Israel nasce como nação? Quando eles estão no Egito, e Deus faz o quê? E qual é a advertência? Se você se misturar, você vai ser destruído. E toda vez que Israel se misturou, ele acabou. Gênesis vai levar até Mateus. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ele está distinto. Separado de, separado para. Entende? Quando ele separa com propósito. Separado de, separado para. Santidade tem de e para. Se a gente tirar uma dessas palavras, a gente destrói o conceito de santidade. Ser santo não é só ser separado do mundo. Ser santo é separado do mundo para salvar o mundo. Mas há algo aqui que eu quero que você coloque no seu coração. A palavra batismo significa, literalmente, estar embaixo. Bapto no grego. Uma coisa batizada é algo que está embaixo da outra. Portanto, aqui Jesus, quando ele ficou submerso na água, ele foi batizado pela água. A água estava sobre ele. Mas o Espírito de Deus, por isso que a gente não pode focar na pomba. Mas porque ele pairou sobre ele. Portanto, quando o Espírito Santo paira sobre Jesus e ele está embaixo do Espírito, que definição que a gente dá? Ali é o batismo do Espírito. Batismo do Espírito não se dissocia de batismo de outras partes. Batismo é sempre estar embaixo. Portanto, ser batizado do Espírito, estar cheio do Espírito, se relaciona, mas não é a mesma coisa. Estamos juntos? Foi batizado. Agora, vamos voltar para o Antigo Testamento. Quando Paulo comenta o Antigo Testamento, ele fala assim, mas vocês não sabem que o povo de Deus foi batizado no Mar Vermelho e todos eles, ele diz lá em Coríntios, foram batizados pela nuvem? Olha aqui para mim, qual era a função da nuvem no Êxodo? Era o êxodo do povo de Israel. Portanto, eles só iam onde a nuvem ia. E estar batizado pela nuvem significa Israel não define sua trajetória, não define seu destino, não define seu caminho. Ele vai onde a nuvem leva. E se a nuvem levar para um lugar que tem pedra e não tem água? Tudo certo. É melhor você ir para um lugar que tem pedra e não tem água, porque a nuvem te levou, do que você levar ir para um rio cheio de água que não foi a nuvem que te levou. Isso é ser guiado. Olha o que acontece no capítulo 4 de Mateus, assim que começa o capítulo 4. A seguir, está comigo? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso aqui é descrição do que aconteceu com Jesus no momento do batismo e também descreve o que o batismo gerou. Porque agora o Espírito está sobre ele e vai fazer a mesma coisa que a nuvem fazia. Ela leva. O Espírito levou Jesus. Vamos lá para uma conclusão importante. O batismo do Espírito não é só a capacidade de dar ordens. O batismo do Espírito é a capacidade de receber ordens. Batismo do Espírito é submissão. Isso é ser batizado. Quando você fala, Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito, está querendo dizer, Senhor, me dá capacidade de obedecer. Vou te fazer uma pergunta muito séria. O que o Evangelho exige de você? Uma palavra. O Evangelho exige rendição. Vou repetir. O que o Evangelho exige de você é rendição. Mas o Evangelho não exige obediência? Não. Obediência é o que o Evangelho produz. Está me entendendo? Você se rende e você se rende dizendo para Deus, eu sou incapaz de te obedecer. Ninguém obedece para receber o Espírito. Você recebe o Espírito e se torna obediente. Você crê? Diga amém. A obediência é resultado do batismo do Espírito.
e não um processo para recebê-lo. Israel está sob o Espírito, e o Espírito conduz a caminhada, e essa caminhada desenvolve Israel. Isso é tremendamente importante, porque nós vamos chegar a uma outra coisa aqui, que também é real. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 1, vai lá comigo. No comecinho de Coríntios ele vai argumentar, dizer a razão da carta, vai falar da cegueira, eu falei 1, mas é o 2. Aí no capítulo 2, ele vai dizer um versinho aqui, no versículo 9. É um dos versos que a gente também adora tirar do contexto. Mas o contexto é legal, viu, gente? Eu garanto. Verso 9 diz assim: mas como está escrito? O que está escrito aí? Nossa, que desânimo. Vou ler então. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Calma aí, o texto não está falando de céu, não. Em algum outro momento a gente pode discutir como que se aplica isso aqui, mas ele não está falando de céu, está falando da sua segunda-feira. Porque ele está dizendo que as coisas de Deus são incapazes, nós somos incapazes de perceber a realidade maior do que nós. As coisas de Deus nós não imaginamos, nós não ouvimos, nós não vemos, nós não deduzimos. Tudo o que você sabe, do que você precisa saber da sua caminhada, da sua salvação, sobre Deus e sobre o mundo que está ao nosso redor, foi revelado. Ou Deus conta, ou você não sabe. Olha o que Deus está dizendo aqui, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó. A gente não vai conversar com o mundo com a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é uma apropriação indevida da palavra. O mundo não é sábio. E aí ele fala, se fosse, eles tinham percebido alguma coisa. Mas não é, quando a gente vai para cima, a gente vai para cima com a sabedoria que vem de Deus. Olha o que ele fala no versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Uau! Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o texto que a gente leu, e ele conclui. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Aqui a gente tem que pausar. Olha para mim. Quando Paulo fala o espírito humano que nele está, ele está se referindo ao seu raciocínio, a sua mentalidade. Quem conhece você? Você é definido pelo quê? Pela sua mentalidade. E aí ele está dizendo que a mentalidade de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Olha o texto, vou ler de novo. Quem conhece as coisas do ser humano a não ser o seu próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. O mundo tem espírito? Não, o mundo tem uma forma de pensar. A mentalidade do mundo. E sim, o Espírito. Está vendo que ele compara mente com uma pessoa, mente uma pessoa. O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Uau! Ele deu de graça, mas você não pega. É isso que ele está falando. Ele deu de graça, mas eu preciso, inclusive, para receber o que é de graça, do auxílio dele. Quando Nicodemo chegou para conversar com Deus, cheio de deduções, chegou para Jesus e falou assim: mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus, de cara. Nicodemo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Você não sabe. Ou eu conto, ou você não sabe. Mais uma conclusão. Nós necessitamos dessa ação do Espírito sobre nós. Senão a gente perde o rumo. Mas nós necessitamos da ação do Espírito sobre o nosso raciocínio, porque senão a gente não percebe nem o óbvio. Não existe coisas óbvias quando se trata da salvação. Não é óbvio. Se você fala assim, mas está claro. Não está claro, está revelado. Ele fala, Nicodemos, se o Espírito Santo não te conta, você não vê. E se ele não age sobre você, você não percebe. Pilatos está diante de Jesus, o Rei da Glória, e não vê nada mais do que uma confusão noturna. Nada mais.
me acordar essa hora da noite, e está diante, e Jesus fala para ele, ele fala, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ele fala, nenhuma autoridade teria sido dada se do céu não fosse dada. O rei da nossa conversa sou eu. E Pilatos toca o barco. Para Herodes, era um excêntrico mágico, e nada mais. O soldado ao pé da cruz, sob a ação do Espírito, disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Pedro, quando Jesus perguntou, Pedro, quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Essa resposta é tão boa, Pedro, tão boa, que é óbvio que não é sua. Não foi você que pensou, você não concluiu, você não deduziu, você não estudou. O Pai te revelou. Nós somos, pelo pecado, cegos de nascença. Queridos, a gente não consegue entender nada. Mas o texto está nos trazendo uma coisa profunda. Quando uma pessoa rejeita a Cristo, ele está fazendo a sua segunda rejeição. Porque antes de a gente perceber que Cristo está falando, só o percebemos porque o Espírito nos comunica que Cristo está falando. Cristo não é perceptível a olho nu. Isso é tão real que ele passou 3 anos e meio aqui e não foi tratado como Deus por todas as pessoas. Não foi. Ou o olho se torna claro e limpo, ou não vai acontecer. Somente os limpos de coração podem ver a Deus. Isso significa também que hoje, em muitos momentos, você e eu recebemos uma porção enorme de convites do Espírito. Muitos convites. A sua relação e a sua resposta a Jesus, quando ele se apresenta diante de você, depende da aceitação do óculos do Espírito. Senão, Cristo fala e nem sequer ele é reconhecido. Cristo não é visto a olho nu. Eu vou procurar Cristo. Jamais um ser humano procura Cristo. Todo ser humano é procurado por Cristo. Eu vou buscar o Senhor. Isso nunca aconteceu. Você nunca buscou o Senhor. Você só respondeu à busca dele. Então quer dizer que eu sou um fracassado, eu não consigo fazer nada? Bingo, exatamente. É isso aí. Para que ninguém se glorie. A graça esmaga o orgulho, porque quando Deus fala que somos salvos pela graça, ele está confirmando que a gente não é capaz de nada. Aí fica a vanglória ao chão. Há desdobramentos disso? Sim. A justiça faz justos. Um perdoado lida com perdão. Aquele que se viu derrotado, completamente derrotado, sabe o que é conversar com outro derrotado. Nós colocamos a supremacia, a superioridade de tudo, de Cristo sobre absolutamente tudo. E absolutamente tudo diz respeito a eu e você. Não rola. Sem Cristo não rola. Mas sem o Espírito Santo a gente não chega até Cristo. Vou retomar do começo. Quem te levou até Cristo foi o Espírito. A gente diz assim, mas uma pessoa ela aceitou Jesus, só não aceitou o batismo. Não. Ela não. A Bíblia está dizendo que é o contrário. Então agora eu vou te chamar para um desafio, tá bom? Paulo vai falar assim, ó, há um só Deus que é Pai de todos, uma só fé e um só batismo. Quantos batismos, portanto, são? Aí Jesus, conversando com Nicodemos, fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quanto batismo ele está falando lá? 2. Ué. Se a gente for sacudir, então, qual é o batismo que importa? O principal, o verdadeiro. O do Espírito. Há pessoas que nasceram da água, que foram batizadas na água, que não estarão no céu. Sim ou não? Mas as pessoas nascidas e batizadas do Espírito estarão. Há pessoas que não nasceram da água, mas nasceram do Espírito e estarão. Porque quem leva uma pessoa para a água é o Espírito. Você não foi até o tanque. Você foi conduzido pelo Espírito. Quando o Espírito chega e a gente diz não para o Espírito Santo, a gente não acha o caminho da água. É o Espírito Santo que leva. Eu me converti não se converteu. Você foi convertido. Mas eu me arrependi, não se arrependeu. Deus gerou para você o arrependimento
e o perdão. Mas eu me batizei. Não, você foi batizado. Ninguém se batiza. Todas as pessoas batizadas foram batizadas por alguém. Mas eu vou para o céu. Não vai também, você vai ser buscado e levado. Mas eu sou firme na fé. Não é, não. Você não segura nas mãos de Deus. É Deus que segura nas suas. Então o que eu faço? Eu não sou capaz de fazer nada? Mais uma vez você acertou. Não é. Onde fica a jactância? De todo derrotada. Mas eu quero dar uma afundada no processo, tá bom? Vamos junto? Vamos para Romanos? Eu quero conversar com você sobre 2 assuntos que estão na moda, mas eles estão meio perigosos. Romanos 8. Tati, Romanos 8. Eu sei seu nome, portanto, se você dormir, é você que eu vou falar. Tá aí? Romanos 8. Se liga no versículo 12. Mas olha, põe energia aí. Está comigo? Sim? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. Povo de Deus, a fé verdadeira e bíblica não divide as coisas entre espirituais e materiais. Quem divide assim é Satanás através do paganismo. Porque quando as coisas são divididas em espirituais e materiais, a lógica e o que acontece na prática é Deus, através do seu Espírito, ser expulso do material. E você ouve isso todos os dias. Todos os dias há uma tentativa de expulsar Deus do material. Então a Bíblia é para coisas espirituais. A Bíblia nunca fala isso. Ela não divide, repito, entre espirituais e materiais. Ela divide entre espirituais e carnais. Portanto, toda a nossa relação material é espiritual. Porque você é nascido do Espírito, com o Espírito por cima e o Espírito por baixo. Você não se relaciona todos os dias com algo do Espírito. Você foi para o trabalho, você comeu, você decidiu, você votou, você checou lá o extrato, você teve dúvidas sobre o que responder para o seu filho adolescente, você correu para buscar a criança da escola, você sente frio, você sente calor, você sente raiva, os hormônios jogam contra. Tudo isso está sob o poder do Espírito. Sobre todas essas coisas, perdidos e salvos lidam com isso todo o tempo. Portanto, você lida com essas coisas espiritualmente e outras pessoas lidam com isso de forma carnal. Hoje eu estava na rádio, aí um cara ficou bravo comigo, porque ele colocou assim: pastor, o cristão, ele é... Aí Darleide falou do assunto, caiu de novo no colo. Eu vou falar disso até morrer. O cristão é conservador ou liberal? Eu falei, não responda a pergunta que você mesmo fez. Você está respondendo sua própria pergunta. O cristão não divide nenhuma ideia entre conservador e liberal. Ele divide tudo entre o que é certo e o que é errado. Tem muito conservador errado e tem muito liberal errado. Errado e certo. Mas a gente é de direita e esquerda? Não. A gente não está à direita do trono nem à esquerda do trono. Nós estamos sob o trono. Mas quando uma pessoa pensa assim, ela está separando o mundo entre material e espiritual. Porque ele está dizendo... Espiritualmente, a gente pensa no céu. E materialmente, nós usamos nossas ideias. Aí chega para mim e fala, você é progressista ou qualquer outra coisa, ou conservador? Não, porque existe uma teoria política da Bíblia. Ele nega que a Bíblia possa agir sobre o material, por isso ele vai emprestar pensamentos do mundo. Agora, se você chegar, eu posso citar Moisés, posso citar Isaías, posso citar Paulo, para falar de política. Por quê? Porque a Bíblia rege sobre tudo. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para levar você para o céu e nada mais. Ela é útil para trazer o céu para cá. Para corrigir, para repreender, para ensinar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é para todo bom culto. É para tudo. Porque ela separa o mundo entre espiritual e carnal. Então, quando a gente fala assim, aquela frase que a gente fala, vamos trazer para um lado espiritual? Então, que lado você estava? No carnal? Olha o que ele vai falar aqui, mas ele não vai falar só disso, ele vai bater forte.
14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Entenda, espírito como mentalidade. Quando o Espírito Santo falou você, ele não desenvolveu em você uma mentalidade escrava. Vocês não receberam uma mentalidade de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Você viu que na sua Bíblia o espírito de escravidão está com letra minúscula e o espírito de adoção está com maiúscula? Significa que uma mentalidade de escravidão foi desenvolvida pela gente. Está lá, espírito com minúscula. Mas a adoção não é uma mentalidade que se desenvolve. Ou o espírito está dentro gerando essa ideia, ou essa ideia não existe. Olha o passarinho, que legal. Olha o que vai dizer agora o verso 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você não prestou atenção em nada? Por favor, presta atenção nisso aqui. O próprio Espírito, essa pessoa, fala com minha mente que eu sou filho de Deus. A certeza de que você foi adotado como filho de Deus, ela vem a partir de uma comunicação do Espírito Santo com seu cérebro. Se todas as vezes que o Espírito Santo te chamar para conversar, essa voz for negada, alguém vai falar assim, querido, você é filho de Deus. Mas é impossível para um ouvido carnal ter essa certeza. Ela não se confirma com a sua intelectualidade. Ela se confirma com o Espírito Santo. O próprio Espírito fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todo dia o Espírito Santo está lá na sua cabeça falando assim, acredite, Jesus ama você. E agora nós vamos chegar no ponto moderninho. Já ouviu falar do conceito de inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? Você já usou essa frase, não é? Aquela pessoa lá não é emocionalmente inteligente. Eu vou botar uma coceira em você. A expressão, esse conceito de inteligência emocional, foi desenvolvida por um pesquisador ateu. Portanto, ele não concebe que qualquer traço de personalidade ou comportamento vai ser produzido por algo que não seja o que cabe no tubo de ensaio dele. Mas se você falar para mim que uma pessoa emocionalmente inteligente, uma pessoa que conhece suas emoções e lida com elas de forma inteligente, eu vou dizer claramente, você não conhece suas emoções. Mas se eu treinar, eu consigo. Não, a Bíblia está dizendo que isso é impossível. Tudo que existe sobre você, que você precisa conhecer, você não conheceu por introspecção. Foi Deus que te contou. Todas foi Deus que te contou. O Espírito comunica com o nosso Espírito. Então a inteligência emocional é você ter um equilíbrio diante de situações adversas. Você chama isso de quê? De fidelidade, de longanimidade ou de domínio próprio? Fidelidade, longanimidade e domínio próprio é inteligência emocional? Não. Eu conheço isso por fruto do Espírito. Ou o Espírito Santo gera uma relação emocional, ou nunca ela existirá por nenhuma forma de treinamento. Aí você foi diante de alguém para você conhecer a si mesmo. Sem Deus, isso não vai acontecer. E a Bíblia não é um livro combatido historicamente pelo que ela fala de Jesus. A Bíblia ela é um livro combatido pelo que ela fala de você. Pelo que ela fala de mim. Quando ela fala Jesus é maravilhoso, eu acho legal. Aí quando fala que eu não presto, aí fica difícil, né? Mas ela bate forte. Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Está nada. Você vai me ligar. Paulo fala, Senhor, eu não estou bom. Não está bom isso aqui. E que Deus fala, está bom sim, Paulo. Está bom, você não tem noção do que está bom e o que não está. Aí chega outro e fala, Senhor, eu estou bem. Laodiceia. Da Laodiceia faz sua análise introspectiva e fala, Senhor, a conclusão que eu cheguei aqui no nosso balanço é que rico sou e de nada tenho falta. Miserável, pobre, cego, tonto e nu. Tonto eu acrescentei, mas a soma tudo dá tonto mesmo. Porque eu estou do lado de fora e você acha que tem tudo. Como você acha que tem tudo se eu estou batendo na porta? Você tem nenhuma noção da realidade. Nenhuma. Daniel não era um gênio apenas. Daniel era uma pessoa muito bem informada.
Muito. Quando Belsazar falou, vou durar aqui mais 10 anos, Daniel falou, vai nada. Mas ele não era um cientista político, ele é um profeta. Ele falou, não vai, Belsazar. Pesado fosse na balança e achado em falta. Acabou para você. É isso que está escrito na parede. Ele era bem informado. Bem informado. Naquele dia, eu, Daniel, entendi pelos livros que os anos que haviam de durar a assolação de Jerusalém eram 70 anos. Ele não é um cientista, repito. Vai para Efésios, queridos, e eu vou para o fim também. E aqui é a parte que eu quero falar com você com maior carinho. Eu queria que você fosse carinhoso também. Efésios capítulo 3, para mim, é um dos versículos que mais me emocionam na Bíblia. Mas ele soluciona meu problema. E o seu. E de algumas pessoas que hoje estão sofrendo pela própria tristeza e falta de aceitação. Eu vou ler. Peço que Jesus te acompanhe. Por essa razão, eu, Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Mas ele não fala de treinamento. Ele fala mediante o seu espírito. No íntimo de cada um. O Espírito de Deus tem que estar onde, gente? No íntimo. É batismo, guia pelo lado de fora, e mentalidade pelo lado de dentro. No íntimo de vocês. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, todo mundo junto, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Opa, Paulo está me desafiando aqui, porque eu passei a vida inteira na igreja falando que o amor de Deus não se compreende. Aí ele fala, estou orando para que você compreenda. Mas a gente não chama... impressionante, infinito, ousado amor, incompreensível, o amor de Deus não se compreende. A gente fala isso direto, aí ele fala assim, estou orando para que você compreenda. Mas aí ele vai jogar aqui, e isto para que com todos os santos vocês compreendam. E ele fala as dimensões todas, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, o amor de Cristo não dá para compreender, mas ele está orando para você entender. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que ele está falando? Que para crente não existe autoestima. Porque todo o valor que você pode compreender sobre si mesmo é o Espírito dentro de você falando do amor de Deus. Nenhum valor, nenhuma estima é maior do que ser amado. Se você quiser falar assim, qual é o seu grande valor? O Rei do Universo me chama de filho. Ele me ama. A ausência dessa compreensão gera uma depreciação de si mesmo. Está me entendendo? Quando você entende ser amado, isso se desdobra em todas as coisas da sua vida, inclusive na sua relação com o seu corpo, na sua relação com o seu prato, na sua relação com a sua roupa, com a sua relação com o próximo, no seu casamento, com tudo. Aí você fala, eu preciso de me conhecer para me amar. Não, você precisa entender que é amado. Você se amando, você peca o dobro. Caim se amava, a autoestima de Caim era altíssima. Tanto é que ele olhou para Deus e falou, o faraó tinha uma autoestima extraordinária, porque quando Moisés chegou para ele e falou assim, Deus falou que vai sair todo mundo. Ele fala, Deus, quem que é esse cara? Nesse nível. Fala para ele vir aqui e marcar um horário comigo. E Deus fala, faraó, vamos conversar sobre as nossas diferenças? Israel é meu filho, o meu primogênito. Deixa, pois, meu filho ir, senão eu mato o seu. A 10ª praga foi anunciada antes da primeira, para que Faraó entendesse que ele não se define. Mas ele fala nesse momento, Israel é meu filho. Nesse momento o escravo pensa, opa, a pessoa mais importante do reino é o filho do faraó, que é o rei do Egito. Eu sou filho do rei do universo. Então tem que tá diferente. E quando ele se entende como rei do universo,
o título, a posição de escravo se tornou irrelevante. Porque ser escravo não destruiu o valor dele, se ele entendeu do lado de dentro que ele é filho do Rei do Universo. Eu oro para que você aceite e peça e se renda ao Espírito. Porque antes disso acontecer, o que Paulo está falando, não há valor. Não há estima, não há compreensão de nada. Um dia eu estava numa igreja, eu estava fazendo um negócio que você faz. Tenho certeza. Eu estava sentado aqui, na classe escola sabatina, alguém estava passando a lição aqui, mas eu estava ouvindo quem estava falando lá de casa. Já fez isso, né? Às vezes rola um papo interessante, você fica assim. Aí ele fez uma pergunta assim, Ronald. Para Deus, quem é a pessoa mais importante que existe? O que você acha que eles responderam? Todo mundo falou, eu. Ah, mas aí ficou tão bonito. E ele repetiu a pergunta. Para Deus, quem é a pessoa mais importante que existe? A classe em coro respondeu, eu. Na minha mente veio assim, lindo. Mas não está isso na Bíblia, não. Eu falei, não pergunta de novo que eu vou levantar. Você perguntar para Deus, Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Qual é a resposta que ele vai dar? Ele vai falar, eu. E não vai falar você. Porque se você fosse a pessoa mais importante que existe, ele, para salvar o mundo, colocaria você lá na cruz. Mas lá na cruz estava a pessoa mais importante que existe. E quando a pessoa mais importante que existe diz que você é importante, ninguém pode discordar. Quando eu digo que eu sou importante, todo mundo pode discordar. E o mundo não suporta 8 bilhões de importantes. O mundo suporta um, que dá importância para tudo. Tudo que é importante só é importante a partir do momento que Jesus toca e que ele fala que é importante. E se ele falou, eu amo você, se considere amado, é a mesma voz que disse, haja luz. E ele fala. Mas se ele falar para você o tempo todo, e você vir aqui na igreja o tempo todo ouvindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sem que o Espírito comunique a largura, a profundidade e a altura, você não se sente amado. Nós não somos capazes de nos sentir amados. Cristo envia o Espírito que comunica dentro de nós o seu amor. O Espírito Santo é o centro de todas as nossas relações. Ele comunica a mentalidade, ele nos leva, ele nos dá sabedoria e decisão, ele nos faz viver com dignidade. Dignidade. Você crê, diga amém. Eu quero, por último, te chamar uma coisa muito importante. Capítulo 4 de Efésios, você está aí? Sim? Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Está fazendo a lista aí? Uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é o alvo de desenvolvimento? Qual é o alvo do seu desenvolvimento? Cristo, ele é o alvo. É igual caminhar para o sol isso aí. Você já viu numa estrada assim, você quando era criança ficava olhando para o sol e a lua e a gente está chegando e nunca chega perto? Você nunca vai diminuir a distância entre você e o sol, mas vai sempre aumentar a distância entre você e o que você era. Cristo é o caminho para o sol. A medida da estatura de Cristo. Mas presta atenção num detalhe. Ele não falou assim, Deus deu todos os dons para isso. Ele escolheu 4. Olha aí. E ele mesmo estabeleceu 4 pessoas. 4 dons, 4 funções. Olha lá. Primeiro ele faz da lista. Quem está aí na sua lista? Verso 11. Apóstolos e depois? Profetas e depois? Evangelistas e depois? O que essas 4 pessoas têm em comum? O que essas 4 pessoas têm em comum? A palavra. Quem escreveu os textos do Antigo Testamento? Os profetas. Quem escreveram todos os textos do Novo? Com exceção de alguns, mas os que escreveram do Novo pegaram informação desses aí.
Os apóstolos. Quem trouxe o texto para você? O evangelista. E quem explica o texto para você? Sem resumir tudo, ele falou, e ele mesmo te deu a Bíblia para que você desenvolva espiritualmente. Quando o Espírito Santo fala, eu vou habitar seu coração, ele fala assim, tá, eu vou habitar seu coração e a gente vai se relacionar. Você fala e eu falo. Aí então eu vou lá para o mato para você falar. Ele falou, não é para o mato, é para o quarto. Abra a Bíblia. Senhor, eu estou precisando ficar uma noite inteira acordado orando. Não, se você ler na Bíblia, você vai perceber que você tem que ficar mais dormindo, porque senão você não me entende. Não invente a sua forma de comunicar com o Espírito, deixa ele falar. Senhor, eu vou essa semana fazer jejum para me tornar obediente. Não, você se torna obediente para conseguir fazer as suas promessas. Senhor, se renda e deixe que ele diga tudo. Senhor, eu me sinto uma pessoa sem valor. O quê? Você foi feito à minha imagem. Quando você fala que você é sem valor, você está falando que eu também sou. E você está dizendo que eu sou incapaz de salvar meus projetos. Presta atenção nessas nossas falas. Arranharam meu carro esses dias. Eu fiquei louco de bravo. Não só pela propriedade. É ruim estacionar em algum lugar com o carro arranhado. Passa a impressão que você não cuida. Se o seu carro fosse um retrato de você e fosse o seu currículo, e você estacionou embaixo de uma árvore, passou uma pomba e fez aquela obra de arte lá, quanto tempo você levaria para limpar se a imagem de você é a mesma do carro? Você não limpa na hora? Se você tirou uma foto, alguém tirou uma foto sua e postou, e aquela foto você saiu com aquela cara toda torta e com a camisa que você odeia, você não fica bravo? Por quê? Porque você cuida da sua imagem. Eu parei um pouco de fazer isso, mas às vezes ainda faço. No inverno eu faço. Eu passo minhas camisas. Mas eu passo à frente, se eu tiver que pôr terno. Não tem nenhuma razão lógica de você passar um tempão um negócio que você não está vendo. Tá amassado minha camisa aqui? Não fala que eu estou errado, eu estou certo. Não tem nenhuma razão de você passar as costas de uma camisa que ninguém vai ver, até a hora que você voltar. E quando você voltar, mesmo que você tenha passado, vai estar amassado. Mas se isso estiver acontecendo, e quando minha esposa passar perto e ver que eu passei só à frente, ela vai dizer uma frase que ela falou, a mãe dela falou, a bisavó dela falou, até Eva falou. Todas as mulheres da história falaram essa frase. Você vai sair assim? Próxima. O que eles vão pensar de mim? Não é você sair mulambento, é a ideia que as pessoas vão fazer dela. Se você curte e leva a sério a sua imagem, é óbvio que Deus leva a sério a dele. Toda vez que algo estraga a imagem, ele vem e conserta. Salvação não é um projeto seu. Salvação não é um campeonato que Jesus abriu. Salvação não é uma coisa que você descobriu. E a transformação do seu caráter não foi uma coisa que você decidiu que acontecesse. Isso tudo é plano de Deus. E Deus nunca perde. Portanto, o que você tem que fazer é não resistir e continuar dizendo sim para Ele. Hoje Ele fala, você quer alcançar a plenitude de Cristo? Não tem outro jeito. Leia a Bíblia. Não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Leia. E quando você ouvir um sussurro, o Espírito Santo está falando assim, deixa eu entrar aí, porque você está lendo aí, Jesus te ama e eu também, isso não está fazendo nenhuma diferença na sua vida. Você tem que ouvir isso de dentro. O próprio Espírito testifica aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Dizer não ao Espírito Santo vai te adoecer emocionalmente, certo como 10 mais 10 a 20. Nossa relação com o Espírito determina toda a nossa saúde. Toda. E hoje Ele fala, você é projeto meu, vim para te salvar, vim para te buscar, vou trazer o céu para cá, e o mundo vai conhecer-me por meio de você. Querido, eu quero que você pense numa coisa, e eu queria que você orasse junto comigo hoje. Já viu um céu estrelado? Sim, né? Por que a gente não vê estrela de dia? Claro, né? Porque está claro. Mas você sair lá fora, você olha assim, você olha as estrelas. Elas só estão aparecendo porque está escuro.
Hoje, a nossa vida é assim. Ele te faz ponto de luz que brilha na escuridão. Mas esse não é o projeto. Porque a Bíblia fala que aí vem a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é o sol. Quando o sol chega, ele não se destaca na escuridão. Quando o sol chega, ele destrói a escuridão. A relação da estrela da manhã com a escuridão não é essa de se destacar. Ele chega e a escuridão acaba. E ele fala que esse sol deve nascer em vossos corações. Uau! Ou seja, eu não sou mais a estrelinha que se destaca no pecado dos outros. Você é a luz que quando chega, tudo esclarece. Você não destaca na escuridão quando a brilhante estrela da manhã nasce no seu coração. Você acaba com ela. Deixa Deus falar. Deixa Deus dizer quem você é. Deixa Deus te desenvolver. Deixa Deus fazer você crescer em graça. Hoje se renda e diga sim, sim. Eu queria que a Débora cantasse agora um hino que você conhece. A gente pensou exatamente nesse hino porque você conhece. E eu queria que você desse tchau aí para o paraíso da frase pronta. Pensasse em cada palavra. E se você concorda e deseja, fale as mesmas coisas. Eu quero crescer em graça. Crescer em poder. Eu quero ser guiado. Eu quero que Deus decida. E se eu puder entregar até o meu livre-arbítrio, eu entrego para dizer: Jesus, decida por mim, eu sou muito besta. Se o Senhor decidir por mim, eu vou acertar em tudo. Senhor, me diga quem eu sou hoje. Você acha que é uma boa oração? Sim ou não? Sim ou não? É uma que você faria? Sim ou não? Então, quando chegar a parte que você concorda, ou que você sabe, levanta aí e diga para o universo todo o que você está pensando. Senhor, a gente quase explodiu de vontade agora e te louvamos por isso. O Senhor produziu em nós uma vontade que a gente não tinha. Que graça extraordinária, que teu nome seja exaltado o tempo todo. Senhor, dá-nos confiança na graça, pelo mover do teu Santo Espírito. Dá-nos sujeição à palavra e fé de que ela é perfeita e que ela pode nos aperfeiçoar para tudo. Dá-nos submissão à autoridade da tua palavra. Tu és o rei, a Bíblia é teu cetro, nós somos teus súditos e queremos te representar assim, mostrar a imagem, administrar a imagem e chamar os outros a viver nessa identidade da imagem. Senhor, o mundo tem ousado se colocar no nosso lugar e fazer as perguntas e dar as respostas. E às vezes a gente baixa a guarda e não percebe que a partir de conceitos, de pensamentos, de frases prontas, o mundo está respondendo as perguntas e a gente está achando que foi o Senhor e não foi. Então, Pai, conforme prometeste, dá-nos hoje ouvir a voz do Espírito do lado de dentro, dizendo que somos amados e que assim a gente conheça o nosso valor. Que a gente olhe para a cruz pelo olhar do Espírito e lá entenda o que nós fomos e o que o Senhor vai fazer com que sejamos. Faz-nos, Senhor, pessoas que desenvolvam e demonstrem a personalidade de Cristo pelos frutos do Espírito. Faz com que entendamos, Senhor, e sejamos satisfeitos com a nossa relevância a partir dos dons que nos dás. Faz-nos um, mas que esse ser um seja a partir da tua voz. Da tua voz. Que um povo que se levanta, Senhor, se levante para representar, e se o Senhor hoje, mais uma vez, procura um lugar para ser o ponto da virada na história, para que definitivamente a história do pecado acabar. Aqui tem um monte de família em pé dizendo para o Senhor: pode começar na minha casa, na minha vida, pode começar em mim, na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, no meu trabalho. E se um dia alguém disser quando foi
Que eles possam dizer no dia que eles se levantaram e disseram: Cristo me faz crescer em graça, eu aceito, me submeto ao Espírito. Não somos capazes de segurar nas tuas mãos, Cristo. Então segura nas nossas, porque essa é a certeza de que ninguém nos arrebatará das tuas mãos. E que vivamos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.